Boa noite, irmãos, a paz. Vamos abrir as nossas Bíblias na terceira carta de João. Terceira carta de João. São poucos versículos, nós vamos ler o capítulo todo. Um capítulozinho só. Já está lá. Mais rápido do que eu. Amém? Diz assim: o presbítero ao amado Gaio, a quem, na verdade, eu amo. Amado, desejo que te vá bem em todas as coisas, e tenhas saúde, assim como bem vai a tua alma. Porque muito me alegrei quando os irmãos vieram e testificaram da tua verdade, como tu andas na verdade. Não tenho maior gozo do que este, o de ouvir que os meus filhos andam na verdade. Amado, procedes fielmente em tudo que fazes para com os irmãos e para com os estranhos, que em presença da igreja testificaram da tua caridade, aos quais, se conduzires como é digno para com Deus, bem farás. Porque pelo seu nome saíram, nada tomando dos gentios. Portanto, os tais devemos receber para que sejamos cooperadores da verdade. Tenho escrito à igreja, mas Diótrefes, que procura ter entre eles o primado, não nos recebe. Pelo que, se eu for, trarei à memória as obras que ele faz, proferindo contra nós palavras maliciosas. E não contente com isso, não recebe os irmãos e impede os que querem recebê-los, e os lança fora da igreja. Amado, não sigas o mal, mas o bem. Quem faz bem é de Deus, mas quem faz o mal não tem visto a Deus. Todos dão testemunho de Demétrio, até mesmo a verdade, e também nós testemunhamos, e vós bem sabeis que o nosso testemunho é verdadeiro. Tinha muito que escrever, mas não quero escrever-te com tinta e pena. Espero, porém, ver-te brevemente, e faremos de boca a boca. Paz seja contigo, os amigos te saúdam, saúda os amigos pelos seus nomes. Amém? Irmãos, nós podemos perceber aí, nessa breve leitura, que a palavra verdade ela é usada aí, né, por João 7 vezes. Então, verdade faz parte do nosso tema, e a gente precisa ir fazer algumas perguntas. O que é ou quem é a verdade? O que a verdade diz sobre você? Você conhece a verdade? E aí nós temos no dicionário, né, e muitas vezes no nosso conceito popular, que a palavra verdade significa um fato real, um fato concreto. Aquilo que pode ser concreto, mas visível ou invisível. Bem, mas nós estamos falando de uma palavra usada pelo apóstolo João. Esse João, autor dessa carta, ele foi discípulo, apóstolo de Jesus, autor do Evangelho de João, dessa terceira e de mais 2 outras cartas, 1ª e 2ª de João, e do livro de Apocalipse, que o nosso pastor é fã. Nos tempos de João, o período lá do Novo Testamento, o Império Romano é quem governava Israel e todo o território, né, do que hoje é Europa, Oriente Médio, Oriente Próximo, né? E aí, por influência
da cultura grega, que havia sido incorporada ao Império Romano. A língua que era falada, chamada língua franca, né, era o grego, chamado grego koiné, grego comum. E, numa comparação rápida, seria, então, como se fosse o inglês, né, que a gente fala hoje por toda parte do mundo. O grego era o que era falado pelo aquele mundo da época. Então, voltamos para a palavra verdade, que a gente está aí observando, e João faz questão de usar. Essa palavra no grego que ele vai usar lá na época pode ser pronunciada num termo mais aportuguesada como aletheia, ou alíthia, como hoje, né, ela é pronunciada no grego moderno. Lá para os gregos antigos, antes mesmo de Jesus, essa palavra significava não esquecimento, algo que está escondido, né, e é trazido à tona, ou seja, é revelado, é desvelado. Dessa forma, a verdade ela vai além dos fatos. É o que se manifesta, é a revelação do que está oculto. E o famoso texto do Evangelho de João, lá capítulo 14, verso 6, onde Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade, a vida. Então, nós temos ali Jesus afirmando que ele é a verdade. Jesus ele não só diz que é a verdade, mas ele é a própria verdade. A verdade manifesta, a verdade concreta, a realidade concreta dessa verdade, a verdade revelada, a verdade manifesta. Então, somente através de Jesus, nós conhecemos a Deus, Deus Pai, e conhecer a Jesus é conhecer a verdade. O pastor sempre diz que o Evangelho é uma pessoa. Eu aprendi isso aqui. Por mais óbvio que possa parecer para alguns, para mim, eu descobri aqui, foi uma novidade. E, nesse mesmo tom, nós podemos dizer que a verdade é uma pessoa. A verdade é Jesus. Ele se apresenta como tal. Não se trata de uma filosofia, não se trata de um pensamento, não se trata de um compêndio literário, de uma teoria que a gente precisa aplicar. Enquanto a verdade do mundo ela é relativa, muitas vezes distorcida, Jesus é a verdade absoluta. Jesus não muda. O ser humano ele não consegue mudar quem Jesus é. Por mais que se tente distorcer quem é Jesus, não é possível fazer isso. Eu posso afirmar, Jesus não é Deus, mas eu não mudo o fato concreto de quem ele realmente é. Eu posso afirmar que Jesus é um mito, mas eu não posso apagar o fato de que Jesus veio em forma humana. Se a gente adota a ideologia de que não há verdade absoluta, a própria ideia de existir uma afirmação verdadeira ou falsa, ela só é possível se existe algum ponto verdadeiramente absoluto. Como eu posso dizer, por exemplo, que o auditório está quente? Não está, não, que está um frio, minha mão está congelando, né? Não sei se eu estou nervoso, mas digamos, né? Eu digo aqui, o auditório está quente. E aí você pode dizer, não, para mim está frio. Dependendo do local aí que você está sentado, a direção do ar-condicionado, do tipo de roupa que você está usando, enfim, da sua sensibilidade ao frio ou ao calor, você pode dizer, tá, para mim está frio. Beleza. Então, podemos dizer que a afirmação, o auditório está quente, ela é uma verdade relativa. Que está quente para um, não está quente para outro. Mas nós não mudamos a verdade absoluta de que a temperatura existe
e que estamos sujeitos a ela, todos nós. Então, nós podemos fazer da mesma forma afirmações que relativizam a existência de Jesus, que relativizam o seu nascimento de uma virgem, que relativizam se ele é Deus ou não. Eu posso crer ou não na verdade, mas isso não muda o fato de que a verdade existe. Percebe? O pecado, ele escondeu a verdade de nós. Por isso, nós só podemos enxergar a verdade através da obra regeneradora do Espírito Santo. É o nascer do Espírito que Jesus fala lá para o mestre Nicodemos. Cara, é preciso nascer do Espírito. Ele fala da água e do Espírito, né? Então, nascer do Espírito, essa obra regeneradora do Espírito em nós, porque é o Espírito Santo quem vai nos capacitar a entender a nossa situação de morte espiritual e de que o caminho da verdade é render-se à própria verdade, render-se a Jesus. João vai, partindo então de que todos nós, cremos que Jesus é a verdade revelada e de que, portanto, Ele é Deus, Ele nos salvou da morte para uma vida plena. Vamos olhar aí para o texto de João, da terceira carta de João, e vamos ver o que ele está nos ensinando sobre essa verdade. João, aqui, ele vai mencionar o caminho da verdade. No verso 3, ele está escrevendo essa carta aqui para Gaio, um cidadão que nós não temos muitas informações, Gaio é um nome comum e se repete muitas vezes na Bíblia, mas esse Gaio, em específico, a gente não sabe quem é, só sabe que João se preocupou em escrever uma carta para ele. E a gente vai entender por quê. No verso 3, ele diz, porque muito me alegrei quando os irmãos vieram e testificaram da tua verdade, como tu andas na verdade. Ou seja, ele anda num caminho da verdade. Esse caminho da verdade, a gente pode estar na posição de João, que escreveu essa carta para Gaio, na posição de Gaio, que recebe a carta, na posição de irmãos que testemunharam da fidelidade amorosa de Gaio, enquanto esses missionários estavam levando o evangelho. Pode ser ainda na posição de Demétrios, que é bem elogiado, ou na posição de Diótrefes, que é, além do nome lindo, a posição que ele tem aqui é péssima, né? Então, João foi quem provavelmente pregou, ou até, quem sabe, discipulou Gaio, pois ele chama Gaio de filho. João afirma que ama Gaio por causa da verdade. Ou seja, Cristo é o que une os dois. João escreve para Gaio, ora pelo bem-estar de Gaio, se alegra em receber notícias do bom testemunho que Gaio tem dado, permanece o orientando e quer visitá-lo para bater um papo com ele. João ora para que Gaio esteja plenamente saudável fisicamente, como ele está forte espiritualmente. João fica muito feliz em receber notícias de que Gaio permanece nesse caminho da verdade, como acabamos de ler no verso 3. João pede ainda que Gaio receba e colabore com os irmãos que também estão no caminho. Como João, nós devemos nos alegrar em ver irmãos que permanecem fiéis à verdade, ter relacionamentos profundos com aqueles que estão comprometidos com Jesus, estimular os irmãos a que permaneçam lutando em prol da verdade e que contribuam generosamente com a pregação da verdade. Como João, nós precisamos dar bom testemunho dos que vivem no caminho, que divulga
os ensinos de Jesus. Assim como o apóstolo, também precisamos corrigir os que agem maldosamente e buscam dividir irmãos com intrigas, ocultando a verdade. Aprenda com João a ter relacionamentos intencionais com quem pode te dar bom testemunho por andar fielmente na verdade. E aí você se preocupa com o seu irmão que está servindo fielmente a Deus? Você se preocupa se ele está bem fisicamente, emocionalmente, além de espiritualmente? Você manda mensagem encorajando, já fomos desafiados isso aqui certa vez. Você ora por ele. Você estimula que ele permaneça no caminho da verdade. Você o alerta quando ele não está no caminho ou está saindo do caminho, aparentemente, talvez. Se alegra em receber as boas notícias da vida cristã que o seu irmão está levando e fala isso para ele? Tem desejo real de bater aquele papo pessoalmente, não só à distância, mandando um WhatsApp? Também devemos, irmãos, nos colocar no lugar de Gaio e fielmente, como verdadeiro time de missionários, ajudar com amor os irmãos missionários, sejam eles da igreja, das águas ou não. Devemos acolher todos os irmãos que vivem pela causa do Evangelho. Acolher com hospitalidade. Receber bem deve ser uma característica do cristão, sobretudo aqueles que estão pregando o Evangelho. Servir é uma bênção. Ter comunhão não é só estar junto, mas ter em comum. Tudo o que temos e somos deve servir a Deus. Somos apenas administradores do que Deus nos dá. João diz que Gaio honra a Deus quando ajuda os irmãos missionários. Honrar a Deus requer, então, atitudes práticas, requer ações. Acolher os irmãos é o que nos torna cooperadores da verdade. Mais algumas perguntinhas para pensarmos. Você acolhe os irmãos missionários ou só diz que Deus te abençoe? Você ama a Deus a ponto de amar a comunhão ou ama a Deus, mas não recebe ninguém na sua casa, no seu coração? Como você honra a Deus? Outra posição que devemos nos colocar, com base nesse texto, é no lugar dessas pessoas que estavam pregando o Evangelho, mas tinham também tempo para reconhecer o amor, a fidelidade com que Gaio os ajudou. Pessoas que, quando nós recebemos, nos tornamos cooperadores da verdade, conforme João diz. Então, assim, hoje pela manhã fizemos o culto de envio dos nossos irmãos do Cordas Humanas e cordas humanas. Será que estamos sendo essa corda humana que segura aqueles que estão indo agora para a Itália? Será que, assim como eles certamente serão recebidos lá, temos recebido aqui também, nós missionários de São Gonçalo e região, temos recebido com hospitalidade essas pessoas, temos sido essas pessoas que vão e não esperam muita coisa, mas que, surpreendidos por Deus, são recebidos por outras pessoas fiéis a Deus. E aí, outras palavras, outras perguntas. Você vive pela causa do nome de Jesus? João diz que essas pessoas saíram sem receber nada dos gentios por causa do nome. O nome você sabe qual é.
O que dizem sobre você as outras pessoas? O que a verdade fala sobre você? Bem, e aí também temos outra posição aqui que a gente pode estar. Nós podemos imitar o bom exemplo de Demétrio, alguém que, como Gaio, tinha um bom testemunho. Talvez Demétrio tenha sido um dos excluídos da igreja por Diótrefes, que a gente vai falar já já. João faz questão de dizer que todos testemunham bem de Demétrio, assim como a própria verdade fala bem de Demétrio. E também a igreja liderada por João, ou seja, João e todos que ele conhece lá estavam falando bem e davam bom testemunho de Demétrio, e fala para Gaio: você sabe que é verdadeiro o nosso testemunho. Outra posição, e a última, que nós não devemos seguir, é a posição de Diótrefes. Diótrefes foi quem censurou as palavras que João escreveu para a igreja. Ele é considerado um egocêntrico, porque ele queria ser o mais importante, usava as palavras maldosas para depreciar os missionários enviados e até mesmo o próprio João. Ele não só não recebia os missionários, como ele também expulsava da igreja todos os que assim fizessem. Isso nos mostra que a igreja ela serve para acolher. A igreja serve para receber os que levam Cristo a sério, que pregam e vivem ou buscam viver de acordo com o Evangelho, com a verdade. Perceba que João ele não fala, então, quando eu estiver com Diótrefes, eu vou excluir ele da igreja. Ele não fala isso. Ele diz que, quando estiver com Diótrefes, ele vai alertá-lo quanto aos seus erros. E assim como a gente sempre fala no discipulado aqui das águas, isso é importante para a gente entender que a disciplina, ela deve ser aplicada no sentido de trazer de volta essa pessoa para o caminho. O desligamento é último estágio, quando a pessoa não aceita a disciplina do amor, de trazer para perto. Mas nós não a mesma dose, que Diótrefes usou. Não, vocês estão me desrespeitando, a minha opinião não está sendo ouvida, quem fizer isso vai ser excluído. Era o que Diótrefes estava fazendo. E João fala: quando eu estiver com ele, eu vou chamar a atenção dele para isso. João ele vai concluir essa parte dizendo que não devemos imitar as atitudes más. As atitudes más, elas significam, na prática, que essa pessoa não conhece a Deus, porque os filhos de Deus praticam bem. João é muito prático aqui. E aí, mais perguntinhas para pensar. Você acolhe pessoas com quem talvez tenha discordâncias? A última palavra precisa ser a sua? Você tem dificuldades em acolher e estar próximo de quem acolhe as pessoas de quem você discorda? As suas palavras depreciam os irmãos? Você gosta da influência que exerce sobre os demais? Você impede que os outros façam o bem? Irmãos, essas perguntas devem ser respondidas para Deus. São perguntas que Ele mesmo faz para nós através da sua palavra. Andar no caminho é entender que somos servos e descobrimos o prazer em servir. É compartilhar a revelação de Jesus com mais alegria do que nós falamos de futebol ou de qualquer outro assunto que nos agrade.
Não estamos, de forma alguma, proibidos de nos alegrar, de desfrutar das coisas boas da vida, mas o nosso maior prazer deve ser cooperar com o Senhor através do acolhimento de irmãos e irmãs que se dedicam em testemunhar da salvação que Jesus proporciona. Jesus é a verdade. Jesus é a encarnação da verdade. Jesus é a manifestação da verdade. Só Ele pode dar o verdadeiro sentido à nossa vida. Qualquer forma de viver que não considere ter Jesus como fundamento é uma vida falsa, é sombra, é mentira. Às vezes nós nos enganamos com prazeres do mundo, às vezes achamos que estamos vivendo certo, se vivemos do nosso jeito, mas o nosso coração é enganoso. Porém, quanto mais conhecemos a verdade, mais livres dos enganos do mundo nós estaremos. Não é sobre ser perfeito, mas sim sobre buscar a perfeição que Jesus um dia nos tornará. João, no seu Evangelho, capítulo 8, verso 32, traz uma já também conhecida frase de Jesus que diz: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. No verso anterior, Jesus diz que aqueles que permanecerem firmes na sua palavra, verdadeiramente serão seus discípulos. E então, só então, ou seja, como uma consequência, conhecerão a verdade e serão libertos. Agora, lembre-se aí, verdade, quem é a verdade? A verdade é Jesus. Então, podemos dizer que conhecemos a Jesus, mas isso também não significa dizer que o conhecemos plenamente, completamente. Mas se permanecermos firmes na sua palavra, seremos como seus discípulos, ou seja, seremos os seus alunos dedicados e o conheceremos cada vez mais. Jesus nos ensina que uma das formas de servirmos a Ele é servirmos aos seus pequeninos, aos seus alunos que dedicadamente buscam conhecer a Deus Pai por meio do sacrifício do Filho e pela iluminação do Espírito Santo. Andar no caminho da verdade é entender que não somos donos da verdade, não temos um domínio ou influência sobre ela. A verdade é quem deve nos influenciar e assim nos rendermos à transformação pela renovação da nossa mente, conforme Paulo diz em Romanos 12, 2. Isso não significa que você precisa passar por uma lavagem cerebral e seguir de forma cega. Pelo contrário, Jesus proporciona clareza, manifestação e revelação da verdade. O que estava oculto aos nossos olhos por conta do pecado, já é possível ser enxergado. E quanto mais permanecermos firmes no caminho, mais nítida a imagem de Jesus fica impressa em nós. E aí, como eu também não poderia deixar de seguir na linha de desafiar a igreja, nos desafiar. E eu queria desafiar você a escolher um irmão ou uma irmã para acolher ao longo dessa semana. Alguém por quem você vai orar, encorajar com palavras, enviar uma mensagem de acolhimento, se preocupar com a vida dela e marcar, por causa da verdade, aquele bate-papo. E aos acolhidos, abram as suas mentes, abram seus corações, abram as suas casas, abram as suas agendas e também acolham alguém.
Também não posso desafiar você que não participa de um núcleo a participar, porque, sem dúvida alguma, o núcleo é um instrumento de acolhimento e compartilhamento. Então, meu irmão, minha irmã, para encerrar, eu quero usar o que a gente tem lá no final da nossa apostila de discipulado, e que a gente é um desafio para toda a nossa igreja. Nós precisamos ser discipuladores, pregadores do Evangelho, porque devemos ser um time de missionários que amam o Evangelho e que o compartilham através dos nossos relacionamentos para a glória de Deus e transformação da nossa cidade e por todos os lados da terra. Porque se não há relacionamentos, se não existe pregação, assim, se não existe relacionamentos, não existe pregação e propagação da verdade. Vamos orar? Senhor, nós precisamos, ó Deus, de Ti a cada instante. Precisamos do Senhor a cada segundo. Porque, de fato, a verdade é o Senhor. E conhecendo o Senhor, permanecendo firmes como discípulos do Senhor, conheceremos o Senhor e estaremos livres de fato. Muitas vezes nos enganamos e vivemos à sombra. Muitas vezes achamos que os nossos desejos, as nossas vontades são aquilo que deve nos nortear, mas isso não é verdade. E o Senhor deixa isso claro através da Tua palavra. O Senhor ensina que no caminho da verdade é um caminho de entrega, é um caminho de renúncia, é um caminho de vida abundante. Um caminho onde deixamos o engano para viver de fato. E dizer que não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim é algo muito sério. Porque é dizer que já conhecemos a verdade. Mas se conhecemos a verdade, João diz que não podemos mais praticar más obras. Que precisamos ser propagadores dessa verdade. Porque é impossível conhecer a verdade e permanecer calado. Ó Pai, obrigado porque o Senhor age com misericórdia com aqueles que muitas vezes conhecem a verdade, mas se calam. Conhecem a verdade, mas ainda não conseguem expressar, ó Deus, o que de fato isso significa. Mas que cada um possa permanecer firme, como discípulo do Senhor, como aluno dedicado, porque nesse processo de conhecimento chegará o dia em que essa pessoa, em que nós, todos, propagaremos o Evangelho da verdade com toda a nossa força, e que isso seja já, que isso seja, ó Deus, urgente para nós, conhecer o Senhor, e pregar a Tua palavra, pregar a verdade. Flua, Senhor, através do Teu Espírito em nossas vidas, com a iluminação da Tua palavra, como temos aprendido ao longo da nossa jornada aqui na Igreja das Águas, seja por essa série de mensagens ou por outras que já tivemos. O Senhor tem nos ensinado tanto, tanto. Tanto nós já conhecemos de Ti, mas o que temos feito nos ajuda a sermos acolhedores, nos ajuda a servirmos com alegria, com dedicação, a acolher aqueles que pregam, a ser corda humana, ó Deus, esticando os nossos braços e fazendo força para que outros possam ir aonde não conseguimos estar. Mas sendo também missionários aqui,
em São Gonçalo, uma cidade que carece tanto da verdade, carece da mensagem do Evangelho, carece do Evangelho, da pessoa que o Senhor é, carece de Ti, ó Pai. Que nós consigamos levar essa mensagem da verdade, que nós consigamos levar o quanto o Senhor tem feito em nós, através de nós, em nosso meio, para glorificar, ó Deus, o Teu nome, para que outras pessoas vejam, para que outras pessoas saibam, para que outras pessoas conheçam. Nos ajuda a sermos discipuladores. Não interessa se formalmente ou informalmente, mas discipulando, levando o Evangelho, ensinando como, ainda que como se estivesse usando um conta-gotas, mas pregando a Tua palavra com amor, com dedicação. Pai, coloca esse amor em nós, reacende o amor que alguns já tiveram um dia por essa palavra, por essa mensagem. Aqueles que por acaso já estejam desanimados, já não sintam e não vejam mais, e talvez isso tenha os desanimado, mas que eles creiam, ó Deus, que o agir do Senhor, Ele se manifesta através das nossas ações. Ainda que não vejamos, ainda que não sejamos nós a ver conversões, mas que a gente não desanime de pregar a verdade. Pai, em nome de Jesus, nos ajuda também ao longo dessa semana, nesse desafio de acolher irmãos e irmãs, de marcar e estar de fato com pessoas, de abrir as nossas agendas diante de tantas coisas que temos para fazer. Que a gente tenha tempo para o nosso irmão, que a gente se preocupe com a vida física, com a vida emocional, de pessoas que têm te servido com dedicação, de pessoas que, talvez já idosas, já num estágio da vida em que muita gente diz que é só esperar a morte, não há mais nada a fazer, mas pessoas que ainda têm temor do Senhor para testemunhar, pessoas que ainda têm muita dedicação a Ti, que oram, que leem a Bíblia e podem ensinar, ó Deus, a outros o comprometimento, a verdade, ó Deus, de forma prática também. Nos ajuda a olharmos uns para os outros, enxergarmos as nossas dificuldades, sermos apoio, termos relacionamentos mais profundos, intencionais, mas com abertura de coração, não buscando outras coisas, não com interesse, mas com a dedicação que nós devemos ao Senhor. Nos ajuda a sermos servos, nos ajuda a sermos filhos obedientes. Muito obrigado, Senhor, porque eu tenho a plena confiança de que os meus irmãos, eles estão seguindo no caminho da verdade. Eu tenho a plena confiança de que pessoas aqui têm conhecido ao Senhor e têm conhecido a verdade e têm sido libertos das vontades e desejos do mundo para te servir e servir com excelência. Nos ajuda, seja assim, ó Deus, em nome de Jesus, é o que rogamos ao Senhor. Muito obrigado mais uma vez. Amém.